Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Rakovic Trader trazendo mais um vídeo pra vocês nesse canal. E bom rapaziada, hoje a gente vai estar adentrando aí nos conceitos sobre SMC, né? Pra quem não conhece o SMC aí, é o Smart Money Concept. Nada mais nada menos é você estar trabalhando dentro do trade aí, dessas análises através do institucional, beleza? Operando aí da mesma forma que as corretoras, as grandes empresas e as baleias operam, beleza? Então rapaziada, deixe de ser a liquidez e seja o Smart Money, beleza? Nada mais nada menos do que as grandes corretoras e as baleias. E bom rapaziada, eu queria estar iniciando alguns conceitos bem rápido aqui para vocês, né? Vamos estar iniciando aí alguns conceitos que você pode estar utilizando aí para Forex, B3, criptomoedas. E esses aqui são alguns conceitos iniciais sobre quebra de estrutura, que é o famoso aí pullback, throwback, né? O pessoal aí, principalmente as opções binárias, já conhecem, tá? Porém, no SMC a gente costuma fazer uma leitura um pouco mais diferente, pelo menos na nomenclatura, tudo bem? Porém o conceito é o mesmo, rapaziada. Vamos lá. Eu estar falando um pouquinho de boys com vocês e choke, tá? Já vou estar mostrando aqui para vocês do que se trata, tá? Como que a gente vai estar fazendo aí essas marcações. Então, galera, boys, você pode estar chamando aí de boys ou break of structure, beleza? Mais fácil você tá digitando aí, tá escrevendo boys, tá, né? Digita boys ao invés de escrever a palavra inteira. Porém, para quem está iniciando, eu acho fundamental você saber o porquê desse conceito, tá? O que é o boys, rapaziada? É nada mais nada menos do que a quebra de estrutura, indicativo de continuação de tendência. Ou seja, galera, vamos lá. A gente tem, deixa eu só pegar a ferramenta aqui. Aqui, pronto. A gente tem o preço trabalhando em uma tendência, tanto numa tendência altista, ou seja, topos e fundos ascendentes, tá? Nós temos o que nós chamamos de tendência e o encontro, né, de impulsão e correção que o preço faz numa tendência. Então, rapaziada, isso daqui vocês já conhecem como o famoso throwback. Por exemplo, o preço fez uma pernada de impulsão, fez uma correção, rompeu essa região, ele tende a buscar novamente um toque após o rompimento para depois continuar a sua tendência. Então vamos lá, a mesma coisa se dá para o padrão baixista, tá? Quando é uma tendência de baixa. Então assim, rapaziada, qual vai ser o conceito aqui do boys? Dentro do SMC, a gente utiliza o boys como indicativo de continuação de tendência, aonde acontece essas quebras de estrutura, ou seja, se aqui a gente tem um topo, tá? E essa estrutura, ela rompe aqui, ó, ela faz a pernada de impulsão, tá? E ela rompe essa região onde era o meu topo, né? A gente chama dentro do SMC de boys, certo? Por quê? Isso num padrão altista, no padrão baixista. Rompeu a estrutura de alta que já estava acontecendo aqui. Então você vai ver, vai identificar aí dentro do SMC o boys, que é o que? Deixa eu só marcar essa linha aqui. E aonde ficaria o nosso boys, tá? Olha só, eu vou fazer tanto no padrão altista quanto no baixista, tá? E olha só, tivemos a pernada de impulsão, correção, deixou um topo no fundo mais abaixo um pouco e rompeu essa estrutura, nós chamamos de boys, ok? O mesmo se dá para a tendência de baixa, tá? Quando o gráfico está se movimentando, opa, aqui ó, olha só galera, tá mostrando para vocês. Aqui seria a nossa quebra de estrutura, nosso boys, tá?
Por quê? Tivemos a pernada de impulsão, correção, deixamos aqui um topo acima, um fundo, outra pernada de impulsão, rompendo essa estrutura, correção de novo, foi buscar, continuou no chamado pullback, né, que a gente já conhece como pullback, quem já está mais se familiarizado aí, tá? Então, rapaziada, nessa aula vai ser muito simples, vai ser somente esse contexto, tá, pra gente entender pelo menos as nomenclaturas de cada coisa. E nas próximas videoaulas a gente vai fazendo um conteúdo aí mais avançado um pouco, beleza? Tivemos aqui o boys. E agora, o que acontece quando essa estrutura rompe, porém volta? Olha só, rapaziada, vamos voltar aqui novamente no contexto. Numa tendência barra estrutura de alta, tá? O preço, né? Os compradores querem negociar o preço a mais caro. Ou seja, se aqui nesse fundo estava R$2 e eles querem negociar mais caro, eles estão impulsionando o preço para que ele fique R$2,50, R$2,80, R$3, ok? Após quebrar essa estrutura, nós chamamos aí de tendência de alta, quebra a estrutura no boys, e muita gente aí leva como throwback, né? Onde o gráfico se encontra e faz uma pernada maior e vai se movimentando dessa forma. Então, rapaziada, o mesmo conceito é para a estrutura de baixa, tudo bem? O mesmo conceito é para a estrutura de baixa, a mesma coisa. Se o preço está sendo negociado a um valor mais alto e os vendedores querem negociar o preço a um valor mais barato, exemplo, R$5, ele vai descer para R$4,50, vai fazer as suas pernadas de correção, vai buscar a liquidez, vai ser negociada a R$4,20 e por aí vai, rapaziada, quebrando as estruturas e continuando a tendência aí de baixa, tá? Olha só, e vai continuar sempre se encontrando tendência de alta, topos e fundos ascendentes, tendência de baixa, topos e fundos descendentes, tudo bem? Então vamos agora pro choque. O que acontece no choque, rapaziada? Change of character, indicativo de reversão de tendência, simplesmente. Ou seja, rapaziada, o que eu tenho aqui? Antes da gente fazer as nomenclaturas, nós temos aqui uma pernada de impulsão, correção, deixou aqui o nosso topo, tivemos aqui o rompimento dessa estrutura, formando um novo fundo lá embaixo. O que nós temos aqui, tropa? O que nós temos aqui? Um boys. Por quê? Rompemos essa estrutura num padrão baixista. O preço estava sendo negociado por um valor X e está caindo agora para um valor mais barato. Só que o preço reverteu a sua tendência. Os compradores entraram e quiseram comprar, aí, ó, impulsionar o preço para que ele fique mais caro, tá? E o que aconteceu? O preço voltou para sua região, onde ele tinha quebrado a estrutura, rompeu o topo anterior lá de trás e já formou um topo bem maior do que o anterior. O que é isso aqui, tropa? Um choque. Aqui formou o nosso choque, porque foi válida a reversão de tendência, tá? A quebra de estrutura aconteceu aqui no boys, onde era o nosso boys do padrão baixista. E esse exemplo é a mesma coisa para o padrão de alta, tá? Rompeu a estrutura, fez um topo logo acima do topo anterior, tá? Reversão de tendência. Os compradores entraram com mais contratos do que os vendedores. E aonde estavam os vendedores atuantes? Aqui, onde eles fizeram a venda mais barata, querendo impulsionar o preço. O institucional impulsionou o preço, porém
tinha muita liquidação de compradores aqui, muitos institucionais aqui segurando esse preço, impulsionaram mais caro o preço, que fez o preço romper esse topo anterior, quebrar novamente uma estrutura e reverter a sua tendência, formando o nosso choque. Agora eu vou fazer a marcação para vocês, para a gente concluir esse vídeo aqui, tá? Eu acho que por enquanto já deu para entender legal, pelo menos o conceito, e eu vou colocar aqui agora no exemplo aonde fica o nosso choque. Printem isso daqui, tirem foto, tá? E vão testando aí no de vocês. Olha só, nosso choque quebrou a tendência aqui. E por aí vai, rapaziada. Tanto nas reversões de tendência que vieram de um padrão baixista, quanto nas altistas. Deu para entender até aqui? Espero que tenham curtido o vídeo e até a próxima.